Olá, seja bem-vindo ao canal Rede Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, né, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a Igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, né, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave, né, dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, né, para si mesmo, visando somente o seu próprio, né, bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, né, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade, ó minha mãe. Eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Abençoa-me, mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Volume 13, 356, 30 de janeiro de 1922. As verdades são novas criações. A verdade é luz e a luz por si mesma se estende, mas para se estender é necessário fazê-la conhecer. O resto fará por ela mesma. Encontrando-me em meu estado habitual, meu adorável Jesus, ao vir, vendo-me toda relutante em manifestar e em escrever o que ele me diz, com uma atitude imponente que me fazia tremer, me disse: minha filha, minha palavra é criadora, e quando falo, fazendo conhecer uma verdade que me pertence, não é outra coisa que novas criações divinas que faço na alma. E assim como quando criei o céu, com um só fiat estendi os céus e os trajei de milhões de estrelas, tanto que não há lugar da terra onde não se veja este céu. E se de algum ponto não se visse, seria uma desonra
a potência criadora, e poderiam dizer que a força criadora não tinha poder para se espalhar por toda parte. Assim, minhas verdades são mais que céu, que gostariam de fazer conhecer a todos, desde um extremo ao outro da terra, e como tantas estrelas, passar de boca em boca para me adornar o céu das verdades que manifestei. Se a criatura quisesse esconder minhas verdades, faria como se quisesse me impedir de criar o céu, e com o segredo no qual quer me deixar, me daria a desonra, como se uma pessoa quisesse impedir que os demais olhassem o céu, o sol e todas as coisas criadas por mim, para não me fazer conhecer. Ah, minha filha, a verdade é luz, e a luz por si mesma se estende, mas para se estender é necessário fazê-la conhecer. O resto fará por si mesma. De outra maneira ficaria reprimida, sem o bem de poder iluminar e fazer o caminho que quer. Por isso seja atenta e não me impeça o poder de estender a luz de minhas verdades. Né? A verdade é luz, e a luz por si mesma se estende, mas para se estender é necessário fazê-la conhecer. O resto fará por si mesma. De outra maneira ficaria reprimida, sem o bem de poder iluminar, fazer o caminho que quer. É o que eu entendi aqui, é o que a gente faz, né? Fazendo os vídeos, né? Fazendo a leitura aqui do livro do céu, das suas verdades. A verdade é luz, e a luz por si mesma se estende, mas para se estender é necessário fazê-la conhecer. O resto fará por si mesma, né? A fazemos conhecer, trazemos o conhecimento dessa luz nos vídeos, né? Nos áudios que fazemos dessas verdades. Ela por si só se estende, está aí na internet, ao alcance de todos. Né? O nosso trabalho está sendo feito de tornar essas verdades conhecidas, né? Espalhando ela na internet. Né? Ao passo de torná-la conhecida, como vai dizer, o resto fará por si mesma. Se Jesus leva essas verdades a quem quer ouvir. De outra maneira, ficaria reprimida, né? Ficaria lá guardado o livro do céu na gaveta. Se não tiver quem que as leve, a torne conhecida. Assim como era aqui, né? A relutância que Luísa estava em escrever. Se ela não escreve, a luz não viria, não seria estendida, não seria conhecida. Ficaria ela então reprimida. Ao escrever, tornou-se público e conhecido, né? E assim, crescendo a cada vez mais essas luzes de entendimento no interior do homem. Né? Por isso, seja atento e não me impeça o poder estender a luz de minhas verdades. Ele poderia comunicar diretamente às criaturas. Né? Mas onde ficaria o trabalho do homem? Né? Então, quis comunicar-nos a graça, o dom de levar o conhecimento dessas verdades, verdades estas que não são nossas, mas dele. É o conhecimento divino dele. É a vida divina que ele quer transmitir a nós. Né? É Criador e criatura. Com uma única vontade, vivendo com uma única vontade, que não é outra senão, né, fazer com que seja conhecida, amada e vivida essas verdades. Então, volume 14, trecho 13, 16 de março de 1922. Viver na divina vontade não tem nada de grande exteriormente. O terceiro confessor, Dom Genaro de Genaro.
Tudo se desenvolve entre a alma e Deus. Continuando meu habitual estado, estava pensando entre mim. Sinto-me a mais má de todas. Mas o meu doce Jesus diz-me que os seus desígnios sobre mim são grandes, que a obra que realiza em mim é tão importante que não quer confiá-la nem sequer aos anjos, mas que ele mesmo quer ser o guardião, o ator e o espectador. Mas o que faço para crescer? Nada. Minha vida externa é tão ordinária que faço menos que os demais. Mas enquanto isto pensava, meu sempre amável Jesus, interrompendo meu pensamento, me disse: Minha filha, vê-se que, sem teu Jesus, não sabes pensar, nem dizer outra coisa que disparates. Tampouco minha querida mamãe fazia nada de extraordinário em sua vida exterior, e mais, aparentemente fez menos que qualquer outro. Ela se abaixava às ações mais ordinárias da vida, fiava, costurava. Quem pensaria que ela era a mãe de Deus? Suas ações externas nada faziam entrevê-lo. E quando me levou em seu seio, contendo nela o Verbo eterno, cada movimento seu, cada ação humana dela obtinha a adoração de todo o criado. Dela saía a vida e a conservação de todas as criaturas. O sol dependia dela, e dela esperava a conservação de sua luz e de seu calor. A terra, o desenvolvimento da vida das plantas, tudo girava em torno dela. Céus e terra estavam pendentes de suas indicações, porém, quem via algo? Ninguém. Toda a sua grandeza, poder e santidade, os mares imensos de bens que dela saíam, era de seu interior. Cada batimento seu, respiro, pensamento, palavra, era um alívio em seu Criador. Entre ela e Deus havia correntes contínuas que recebia e dava. Nada saía dela que não ferisse o seu Criador e que não ficasse ferida por ele. Estas correntes a engrandeciam, a elevavam, a faziam superar tudo. Mas ninguém via nada, só eu, seu Deus e Filho, estava ao corrente de tudo. Entre eu e minha mãe corria tal corrente que seu batimento corria no meu e o meu corria no seu, assim que ela vivia de meu batimento eterno e eu de seu batimento materno. Por isso nossas vidas se confundiam juntas, e era precisamente isto que diante de mim a fazia distinguir-se como minha mãe. As ações externas não me satisfazem, nem me agradam, se não partem de um interior do qual eu formo a vida. As ações externas não me satisfazem, nem me agradam, se não partem de um interior do qual eu formo a vida. Então, por que é que te surpreende que a tua vida exterior seja completamente ordinária? É meu costume cobrir com as coisas mais ordinárias minhas obras maiores, a fim de que ninguém as aponte para mim, e eu fico mais livre para agir. E quando tenho realizado tudo, então dou a surpresa e as manifesto a todos, fazendo-se maravilhar a todos. É certo que a obra que faço em ti é grande. Te parece pouco que faça correr todos os teus atos na corrente de meu querer, e a corrente de meu querer corra nos teus, e enquanto estas correntes correm, formam um só ato com todos os atos das criaturas.
fazendo correr sobre todos um querer divino, fazendo-se ator de cada ato de cada um, substituindo por todos um ato divino, um amor, uma reparação, uma glória divina e eterna. E te parece pouco que a corrente de uma vontade humana esteja em contínua relação com uma vontade divina e que uma desemboque na outra? Minha filha, o que te recomendo é que seja atenta e me siga fielmente. E eu, meu amor, nestes dias foram tantas as circunstâncias que me senti distraída. E ele, por isso, seja atenta, porque quando o que faz não corre em meu querer, acontece como se o sol detivesse seu curso. E quando está distraída, forma as nuvens diante do sol, e você fica obscurecida. Mas quando as distrações são involuntárias, basta um ato forte e decidido de tua vontade de correr em meu querer, para fazer pôr em caminho ao sol, e como um rápido vento pôr em fuga as nuvens, para fazer resplandecer mais belo o sol de meu querer. Entenda, as distrações voluntárias é o voltar-se a si mesmo, é voltar a olhar para a sua vontade humana. E as distrações involuntárias são involuntárias. Então basta, como ele diz, basta. Por isso seja atenta quando o que faz não corre em meu querer, acontece como se o sol detivesse seu curso. Quando está distraída, forma as nuvens diante do sol. Você fica obscurecida. Mas quando as distrações são involuntárias, basta um ato forte e decidido de tua vontade de correr em meu querer, para fazer pôr em caminho ao sol, e como um rápido vento pôr em fuga as nuvens, para fazer resplandecer mais belo o sol de meu querer. É não voltar a nós jamais, diante das distrações involuntárias, um ato forte, uma violência contra nós mesmos, de voltar ao querer divino. É o que diz do martírio da atenção. É estar continuamente ligado a ele. Mais uma vez, como ele diz no volume 1, né? Tenha um olho em mim e um olho no que está fazendo. Que tudo tenha, tudo passe pelo seu divino querer. Né? Como ele diz, as atitudes mais heróicas, até mesmo o martírio, né? Não faz frente à sua vontade. Pode estar isento do querer divino. Tudo fazemos por meio da divina vontade. Ordinariamente, exteriormente, não é nada. Mas não trabalhamos fora, trabalhamos dentro, em nosso íntimo. Como ele diz, é Jesus e você no mundo. Aqui, como ele cita de exemplo, a vida de Nossa Senhora. Exteriormente não fazia nada, mas interiormente o próprio sol esperava dela para receber a luz. Toda a criação esperava dela, porque nela estava o divino querer. E Deus, o próprio Deus em seu ventre. Tornava-se ela então o trono de Deus na terra, de onde ele realizava todo o seu ofício. E mais que isso, somos chamados a ser essa morada de Deus, essa habitação de Deus. Assim Nossa Senhora foi toda a plenitude a ponto de encerrar, a segunda pessoa da Santíssima Trindade em seu ventre. Por meio dela, ele veio, a nós. Volume 14, trecho 22, 13 de abril de 1922. A alma que vive no querer divino vive no seio da Santíssima Trindade. Que continua. A alma que vive no querer divino vive no seio da Santíssima Trindade. Ele estava a rezar
as minhas habituais orações e o meu sempre amável Jesus, surpreendendo-me por detrás, chamou-me pelo nome, dizendo: Luísa, filha do meu querer, queres tu viver sempre no meu querer? E eu, sim, ó Jesus. E ele: mas realmente é verdade que queres viver na minha vontade? E eu, na verdade, meu amor, não saberia nem me adaptaria a viver de outra vontade. E de novo Jesus: mas dize-o firmemente, mas dize-o firmemente. Então, sentindo-me confusa e quase tremendo, acrescentei: minha vida, Jesus, tu me fazes temer com estas perguntas. Expõe-te melhor. Firmemente o digo, mas sempre ajudada por ti, na força de tua vontade, que envolvendo-me toda, não poderia fazer menos que viver em teu querer. E ele, dando um suspiro de alívio, disse: como estou contente de tua tripla afirmação. Não temas, não sou outra coisa que garantias, reafirmações e confirmações para selar em ti o triplo selo do querer das três divinas pessoas. Você deve saber que quem vive responde às três perguntas são, né? Que ela responde aos três, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, né? Assim como ele em outro trecho, né, estava dizendo, ele sofreu as três paixões, ele foi coroado de espinho 3 vezes, ele caiu 3 vezes com o peso da cruz. Foram 3 os instrumentos de flagelação. Tudo foi triplo, né? Em honra ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Quanto à ordem, você deve saber que quem vive em minha vontade deve elevar-se ao alto, mas tão alto, de viver no seio da Trindade Sacrossanta. Sua vida e nossa deve ser uma só, portanto é necessário, é decoroso que saiba onde está, que ele existe, quer de nós a nossa consciência, o conhecimento e a consciência de tais verdades. É decoroso que saiba onde está, com quem estás, que uniformes em tudo que fazemos nós, e que não forçada, mas voluntariamente, com amor e com pleno conhecimento, vivas em nosso seio. Agora você sabe qual é a nossa divina vontade? Nós nos divertimos muito em fazer sair de nós novas imagens de nós mesmos. Estamos em ato contínuo de formar imagens nossas, tanto que céu e terra estão cheios de nossas imagens. As sombras destas correm por toda parte. Imagem nossa é o sol e a sua luz é a sombra da nossa que cobre toda a terra. A nossa imagem é o céu que se estende por toda parte e que leva a sombra de nossa imensidão. Imagem nossa é o homem que leva em si nossa potência, sabedoria e amor, assim que nós não fazemos outra coisa que produzir contínuas imagens nossas que nos assemelham. Agora, quem deve viver em nosso querer, vivendo em nosso seio, deve junto conosco formar tantas outras cópias de nós mesmos. Deve estar junto conosco em nosso trabalho, deve fazer sair de si cópias nossas, enchendo delas toda a terra e o céu. Agora, ao criar o primeiro homem, o formamos com nossas mãos, infundindo-lhe o alento, lhe demos a vida. Assim, tendo feito o primeiro, todos os outros têm origem e são cópias dele. Nossa potência, correndo em todas as gerações, repete as cópias. Agora, constituindo-te filha primogênita de nosso querer, é necessário que vivas conosco para formar a primeira cópia da alma que vive em nosso querer, de modo que conforme vivas em nós, mesmo que recebas a nossa atitude
e aprendas com o nosso poder a agir à nossa maneira, e quando tivermos feito de ti a primeira cópia da alma que vive no nosso querer, então virão as outras cópias. O caminho de nosso querer é longuíssimo, abarca a eternidade, e enquanto parece que se percorreu o caminho, fica muito por fazer e por receber de nós, para aprender nossos modos e formar a primeira cópia da alma que vive em nosso querer. É a maior obra que devemos fazer, por isso muito devemos te dar e muito convém te dispor para te fazer receber. Tudo é graça, né? É a graça e a vontade trabalhando juntos, com um só pensamento, uma só vontade. Eis a razão de minhas repetidas perguntas, a dispor-te, a ampliar e elevar-te para cumprir meus desígnios. Isto me é tão importante que deixaria tudo a um lado com tal de alcançar minha finalidade. Por isso seja atenta e fiel. Isto me é tão importante que deixaria tudo a um lado com tal de alcançar minha finalidade. De a criatura retornar à ordem, ao seu posto para o qual foram criadas. Verdadeiras imagens e semelhanças de Deus, outros Jesus, novos céus e nova terra, de cada um, de cada criatura. Isso me é tão importante que deixaria tudo a um lado, com tal de alcançar minha finalidade. Por isso, seja atenta e fiel. Jesus, eu confio em vós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Filho de Deus, abençoe a todos.